Olá, no ar mais um episódio Arena da Riqueza, esse episódio que é para você que é empresário, empreendedor, que traz insight, inspiração, história, conhecimento, enfim, que enriquece a sua carreira. E hoje vamos falar de um assunto muito contraditório, diria até polêmico. Sociedade empresarial é bom? É ruim? É bom por quê? Não é bom por quê? Qual é a sua opinião? Qual é a sua história? Aliás, qual é o seu desejo, né? O fato de você, de repente, não achar legal, será que é tudo isso mesmo? Tem como ter benefício nessa questão? Bom, eu sou Michele Tolazzi, sou host desse podcast Arena da Riqueza, e a Arena da Riqueza não é sobre dinheiro, é sobre riqueza, sobre prosperidade. Eu estou aqui hoje com dois convidados, dois empresários, que vão compartilhar e ter os conhecimentos para que você conheça e entenda cada vez mais sobre sociedade empresarial. Estou aqui com o Wagner Dias. É nóis, Michele, um prazer estar aqui contigo outra vez. Que bom, maravilha. Mais um episódio para a gente conversar bastante, trocar bastante ideias, provocar o pessoal. Se tem uma coisa que você gosta, né, Wagner? Provocar o pessoal. Incomodar. Incomodar. É isso aí. E Otávio Moura, tá aqui todo Nicolas Cagezinho. Tá lindo, não tá? Tá bonito. Olha, se você não fosse casado... Não dá nada, do mesmo jeito, não. Tá verdade, doido? É verdade. Fala, dona Michele, beleza? Tudo bem? Hoje Bora vamos falar bora. de um assunto que você estava aqui contando nos bastidores pra gente, que é um assunto que você aprecia muito. Eu curto demais. Eu adoro falar sobre sociedade, meu. É uma coisa que tá no meu radar o tempo inteiro. Eu estudo sobre esse assunto, meu. Maravilha. Bom, sociedade empresarial, né? Dependendo de como você está no seu momento, pode ser, e é muito comum que as pessoas não queiram mais ter sociedade porque já tiveram, ou ouviu falar de uma história que não foi muito positiva e aí a situação parou por aí. O objetivo aqui é trazer os prós e os contras e você entender que, independente do que já aconteceu, o que pode vir a acontecer, o que você quer para a sua empresa. Será que a sociedade te traz e proporciona um crescimento que você ainda não está tendo? Será que a sociedade é um caminho? E se for, como que eu organizo tudo isso? Como que eu me protejo? Porque tem uma coisa aqui que a sociedade traz muitas vezes, que gera esse questionamento, é como conduzir, como não correr risco e como deixar tudo acordado se porventura deixar de ser um dia, né? Porque relacionamentos, assim como um todo, na família, no casamento, na empresa, é uma relação que dura enquanto durar. Não é mesmo? Gostei dessa. Dura enquanto durar. Gostei. Frase de impacto. Que seja eterno enquanto dure. Essa é aquela hora do corte, né? Que vai pro Insta, assim, dure enquanto que seja durar. Eterno enquanto dure. Fica aquele hashtag aí. Então, Otávio, por que você gosta tanto desse conteúdo sociedade empresarial? Confabule aí seu conhecimento. Então tá, vamos lá. É que assim, o motivo ele é muito simples. A sociedade ela é necessária para quem quer ir além do tamanho que tem. Sacou? Então eu tenho um limite para expandir. O limite é o tamanho dos meus braços. Se eu quero dar continuidade nesse crescimento, eu preciso usar os braços de outras pessoas. E aí começa o jogo. Aí que começa todo o desenrolar. Quem entende isso, tá, mais cedo, se preocupa em como organizar essa questão. Quem não entende, de fato, corre um risco muito grande de se frustrar, porque a sociedade é o seguinte, né, meu? Sociedade é um negócio que você tem conflitos, que você... É relacionamento humano, né, meu? É relacionamento humano. E a gente tem pouco preparo para se relacionar, né, com pessoas. Por isso que casa e separa, né? Casamento, então, é a sociedade. Casamento ou sociedade, né? Você já teve quantos sócios, Otávio? Não. Porra, vai. Na vida ou na empresa? Na empresa, tô falando de empresa. Entendi. Por quê? Pô, já tinha bastante. Mas agora tem tua última sócia, né? Agora é a última. Pô, mas não era empresa? Não era na empresa? Mas entendi. É isso mesmo. Pra quem não entendeu, o episódio anterior teve essas informações. Pô, vocês, meu. Onde estávamos mesmo falando de sociedade, Otávio? Continue. Então, assim, sociedade é um negócio necessário, não adianta. Você não consegue ser grande sozinho. Você tem várias limitações, né? E quem entende isso vai se preparar mais, porque não é fácil também você ser grande com pessoas que, vão pensar diferente, vão ter questionamentos diferentes, tem vivência diferente, criações diferentes, tem uma série de coisas que acontecem, né, que dificulta naturalmente o rolê.
Entendeu? Então, essa é a minha opinião e o motivo que eu penso que é importante você levar em consideração. Otávio, sociedade é para todo mundo? Não, cara. Não é para todo mundo. Se você é um eunuco de natureza, sacou? Se você é um eunuco, porra, de natureza, tá tudo bem. Constitui lá a tua Eireli, constitua a tua individual e segue teu caminho sozinho, tá tudo bem, meu. Tá tudo bem. O que você não pode deixar acontecer é você querer ter um tamanho grande, viver uma vida de gente grande, ter lazer de gente grande, comprar como gente grande, fazendo tudo sozinho. Porque você não consegue ser grande sozinho. Você consegue tomar um tamanho, né, maior do que o camarada que está na CLT, o camarada que está em determinados tipos de operação no mercado. Mas você tem os seus limites. Então, você já teve muitas sociedades durante a sua vida de trabalho empresarial? Teve. Pô, tive bastante sociedade, cara. Teve experiência boa e experiência ruim? Teve. Óbvio. Até você entender o jogo, meu, é pauleira, é pancada. E pauleira. O que você diria hoje, com o conhecimento que você tem, olhando para trás? Olhando para trás, preocupe-se com esse assunto. Leve esse assunto como extremamente importante para você aprender a respeito. Você trabalha com XYZ, independente do que você trabalha, você tem que dominar o que você faz. A atividade que você exerce, para você ter resultado, você tem que dominar, correto? Beleza. Por cima dessa necessidade de domínio que você precisa ter sobre o que você faz, tem que ter o entendimento de como se constitui uma boa sociedade, como se constrói uma boa sociedade, para você poder expandir. Se você quiser, mais uma vez, expandir. Vamos esmiuçar isso em detalhes, né? Entender esse processo, porque se você tem esse desejo ou tem uma barreira, fala, tá, como é que eu rompo a barreira e como é que eu constituo? Porque tem passo a passo, eu tenho de uma forma organizada que eu consigo me proteger, porque se eu tenho um medo, um receio, eu preciso criar essa proteção. E você, Wagner? Teve muitos sócios, teve uma carreira com sociedade ou você fez carreira solo? Olha que legal, eu tô aqui ao vivo, o doutor Leandro Chaves, um mestre, um mago, realmente. Você tá ao vivo aí no Instagram? Vivo. Eu falei uma coisa, obrigado, doutor Leandro. Eu falei de Eireli, cara, não existe mais Eireli. Então, verdade, acabou de deixar Sociedade Limitada Individual, mas ainda tem o Eireli, Leandro, ainda tem uma Eireli, não transformei ainda em individual. Não se constitui mais a Eireli. Não se constitui mais, certinho, Leandro, você é fera, cara, obrigado, irmão. Ok. Então vamos lá, Michele. Não tive, e as poucas experiências que eu tive não foram boas, não. E eu assumo toda a responsabilidade, né? Eu falo, existe a diferença de culpa e responsabilidade. Explique mais. A responsabilidade foi minha. Você já vê na maioria das vezes que a gente conversa com pessoas que tiveram sócios, tem muitos que falam assim, pô, meu sócio me sacaneou. Você já viu isso? Várias vezes. Várias vezes. A gente nunca conhece o sócio que sacaneia. Não sei se você já viu isso. Só tem um lado da história. A gente só conhece o sócio que foi sacaneado. É sempre assim, é sempre o outro, né? Então eu vou contar o meu lado, talvez ele conte o dele lá. Eu tive sócio numa escola de inglês e, Michele, não li contrato, não fiz análise de mercado, não fiz nada, acreditei em promessas. E aí de quem que é a culpa? É minha, né? A responsabilidade e a culpa é minha. Então não foi muito legal. E aí o que eu decidi, Michele? Para ter sócios pontuais em determinados eventos. Então, fazer lançamento de livro. Preciso criar uma empresa, nem que fosse uma empresa temporária, para fazer esse lançamento, para divulgação. Ok, aí eu faço uma parceria. Vamos fazer eventos, assim, uma empresa de eventos. Aí eu tenho sócios para aquilo, mas não no todo. Então, hoje, se eu tenho livros, eu tenho palestra, eu tenho mentoria, eu tenho eventos, eu tenho podcast, alguma coisa, eu tenho sócios para cada uma dessas coisas. Mas não no todo. É como se eu fosse um holding, guardado as proporções, mas sócios pontuais. Então, para aquele momento. E eu vou falar por quê, Michele? Porque além das competências técnicas que você tem que encontrar num sócio, tem muitas coisas comportamentais. E às vezes a gente choca, entendeu? Falar, pô, não tá dando, não tá legal nisso. Eu não consigo, eu sou muito intenso. O Otávio falou sobre intensidade, né? O podcast passado, eu também sou. Então vamos fazer uma parceria, mas para detonar. Mesmo que por alguma razão a gente erre, por alguma questão do mercado, sei lá, dê errado, eu acho que a gente tem que estar junto até no erro. Mas aí o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas, sei lá, e aí mais uma vez a responsabilidade é minha, quando se aproximam, estão vendo somente no que podem ganhar e não naquilo que podem entregar. E se eu sou intenso, quero ganhar bastante, mas eu sou intenso na entrega também. E muitas vezes você não acha alguma pessoa que tem essa intensidade. Se achar maravilhoso, ok? Eu não estou aqui falando assim, não faça sociedade, não é isso. Mas quando for fazer sociedade, avalie também as competências éticas, morais,
né, o caráter da pessoa e não só as competências práticas, naquilo que a pessoa é boa para fazer. Porque senão dá problema e dá problema grande. Sabe que o Jack Welch, no livro Paixão por Vencer, Jack Welch foi um dos maiores CEOs, né? Nem tinha muito esse termo no passado, né? E o Jack Welch falava uma coisa muito legal. Ele falava sobre executivo, mas expande-se para a sociedade também. Se você tiver 2 sócios que concordem com tudo, um tem que ser eliminado. Se você tiver 2 executivos que concordem com tudo, manda um embora. Porque não dá para concordar com tudo. A gente não evolui. Tem que ter discordância, tem que ter alguma coisa para a gente crescer, a gente poder avaliar, a gente poder pensar, olhar, ouvir o ponto de vista do outro. E o que muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, é de abrir mão do seu ponto de vista. A pessoa ela está presa. Tem uma hora que ela não quer mais resolver a questão. A pessoa quer mostrar que tem razão. E numa sociedade, eu falo para todo mundo, o que você quer? Você quer ter razão ou ser feliz? Então, quando você encontra um sócio e fala assim, não, vamos ser aqui felizes juntos, aí é legal. Agora, lembra, não é só competência técnica. Procure também saber se você e o seu possível sócio têm os mesmos valores, o mesmo propósito também. Isso faz muita diferença. O que vocês acreditam que as pessoas têm como visão hoje? Que é legal ter sócio ou é um problema ter sócio? Pelas experiências e pelas andanças de vocês, o que vocês acreditam que as pessoas mais têm como visão? Eu acho que são 2 coisas, Michele. Uma que precisa, na maioria das vezes. Precisa, como o Otávio falou, isso te dá mais velocidade, faz você chegar em lugares com sócio, faz você chegar em lugar onde você sozinho não chegaria. Então, isso é bom. Só que, se sair perguntando, eu acredito que a maioria das pessoas vai falar que sociedade é roubada. Eu acho, tá bom? Isso aqui não é pesquisa, nunca fiz o Data Wagner, nunca fiz isso. Só um chutismo aqui, uma axiologia. Eu acho que muitas pessoas vão falar. Por isso que, assim como vai montar uma empresa e você analisa toda questão de mercado, questão relevante à empresa, na sociedade é a mesma coisa. O que é muito comum hoje? 2 amigos ou 2 parentes que se juntam e falam, vamos fazer isso? Uhul, vamos. E começam a fazer. E aí, quando vem os problemas, tem aquela coisa, né, de privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Então, por isso, mais uma vez, trata a sociedade com todos os quesitos necessários para a sociedade. Veja, mais uma vez, valores, vê o ego da pessoa, como que é, vê o propósito da pessoa. Estão na mesma página? Estão. E saiba que muitas das divergências que eles podem ter, e essas divergências são sadias, muitas elas têm que ser uma divergência profissional. Não pode levar isso para o campo pessoal. Então aqui a gente, vamos fazer um planejamento estratégico para a Arena da Riqueza. Eu quero fazer de um jeito, o Otávio quer fazer de outro, a Michele quer fazer de outro. A gente tem que divergir. E aí briga, não, você está errado, não, você que está errado, não vai isso. Terminou, resolvemos, terminou, vamos almoçar. E aí, estou com uma fome, então isso passou, morreu. Estamos falando de uma questão profissional. Então, se os 2 sócios, 3, 4, não importa quanto, tiverem essa maturidade empresarial, aí é um lance legal. Agora, se não tiverem, isso pode dar problema no futuro. Então, eu acho que muitas pessoas vão falar que sociedade é roubada. E você, Otávio? Qual que é a sua experiência ou até a sua percepção com os trabalhos e o seu planejamento financeiro com pessoas que têm empresa? Enfim. Não, a pergunta tem que ser a mesma, Michele. Você não vem, não? Não, vem ele. Não. Mas tudo o que bem, você acha que a maioria vai falar, Otávio? Então eu vou dar um fundamento. Não, senhor. Eu quero que você... Não. Esse é o problema. Isso é nepotismo. O ping-pong não é agora. Isso é nepotismo. Misericórdia. A lógica é a seguinte. A maior parte da população brasileira estuda em escola pública ou privada? Pública. Os professores da escola pública são empresários, em maior proporção, são empresários ou não? Não. Qual é a possibilidade que existe você ter sido preparado para ser um sócio de alguém? Remota, mínima, pequena. Pronto, tá explicado. As pessoas, elas ogerizam a sociedade porque elas não são treinadas, elas não foram educadas, elas não foram encaminhadas. Você tem essa diferença, por exemplo, nos Estados Unidos, simplesmente porque a educação americana, ela encaminha você estimulando o empreendedorismo. No Brasil, não. No Brasil, o camarada aqui... E veja, eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma constatação. Tá sim. Tá? E tá tudo bem, se levar como crítica também não tem problema não. O professor, eu sou professor também, eu tenho licenciatura, então posso falar. Mas você não é da então, pública, então você não vem defender então, sua classe, não. Se o camarada procura a atividade dele para ter estabilidade, tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, tá? No campo da educação, ele não tem condições de estimular alguém para ser empreendedor, ele não sabe, ele não conhece o caminho, ele não entende o caminho. Mas esse gap não está só na educação. Não está só na educação. Então, O judiciário, você pega um juiz para para poder organizar um mercado de trabalho, o cara nunca contratou ninguém, mano.
Tá, fica falando assim, você vai ver. Diz pra mim como é que vai funcionar. Amanhã, 6 horas da manhã, o japonês Otávio, batendo lá na tua porta, então, lá com o mandado lá. Então esse cara teria que ter... Pô, mas é um mínimo, cara. Se você tem que ter um mínimo de experiência no assunto que você vai organizar o rolê. Então, isso se aplica na educação, se aplica no judiciário, se aplica num monte de circunstâncias. É por isso, Michele, que as pessoas elas vão ter mais resistência à sociedade, tá? Naturalmente. Elas são programadas para não ter sócio, para não gostar, para poder, ó, você vê, a gente vive num país que o próprio empreendedor fala mal de dono de empresa. É. E aí, como é que você me explica isso? Aí deu ruim. Não, é simples a lógica. É simples a lógica. É que você tem... Então, resumindo, a maioria vai falar que não é bom. Que não é bom, não é isso bom. aí. Não é bom. Agora eu tenho uma outra coisa que eu discordo do Wagner. Vamos lá. Você pode Qual discordar. é o mas- ponto? Você pode Vamos discordar, lá. mas você tá errado. Eu posso discordar desde que você entenda que você tá errado. Vamos lá. Cara, eu não preciso conhecer os pais do meu sócio, o passado. Eu não preciso conhecer os amores. E isso, em determinados níveis, faz sentido. Mas imagina uma grande companhia, para eu ser sócio, eu ter que conhecer o passado da pessoa. Tem que conhecer. Então vamos lá, eu ia falar agora. Sabe que como que conhecer. eu tenho que conhecer o passado de uma pessoa, Michel? Viu? Tem que Uma conhecer. sociedade? Por meio de CND. O que é isso? Certidão negativa. Eu levanto a vida inteira do meu sócio, a certidão negativa inteira dele. Eu preciso saber quem ele é. Sabe por quê? Porque quando uma sociedade se constitui, ela se constitui em cima de promessa. Só que promessa, o vento leva. São palavras, o vento leva. Então, quando eu entendo por essa ótica, o que eu vou ter como preocupação? Eu não quero saber quem é o Wagner, quem ele foi. Eu quero CND, meu. Eu quero saber como ele foi do ponto de vista fiscal, tributário, criminal, tudo. Eu levanto a capivara dele inteira. Inclusive, eu quero saber teu grupo patrimonial. Por quê? Porque é o seguinte, o Wagner fala assim, Otávio, nós vamos pegar isso aqui, meu, nós vamos regaçar, cara. Eu vou transformar isso aqui num negócio bilionário, que eu sou muito bom. É Eu mesmo, sou Wagner? É, eu sou muito bom. Tá, e quanto é que você quer? Cara, eu quero ficar com 80% da empresa. É mesmo, Wagner? Pô, negócio bilionário, 80%, eu vou ficar só com 20%? Tudo bem. 200 milhões, tá bom. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, Wagner. Se tudo que você está me falando é verdade, eu compro a sua ideia. A gente vai fazer um acordo de sócio e a gente vai colocar limites. A gente vai estabelecer regras no jogo. Se não acontecer, tudo bem, não tem problema. Só que vai ter um custo. Você está me Que prometendo... é 80%. Pronto, você tem um custo. É assim que se constitui sociedade em grandes proporções, em ambientes maiores. Não existe confiança. Eu não estou fazendo negócio com olho verde. Se o camarada chega e promete, não tem problema. Eu comprometo o patrimônio dele da promessa. Existe um negócio, isso é legal você entender, tá? Isso aqui muda totalmente o jogo. Existe um negócio fora do contrato social, chamado acordo de sócio. Contrato social é o que você constitui perante o Estado. Então você vai lá numa junta comercial e regula, no padrão que o mercado precisa, o que você vai fazer, a atividade que você vai exercer, é tudo bonitinho, a quantidade de participação que você tem. Lá no contrato social, você vai colocar e dizendo o seguinte, assim, ó, existe um documento, tá? Ele vai ficar em gaveta. Um documentozinho feito entre os sócios. É um acordo que tem a mesma validade do contrato. Aí é o seguinte, no contrato social são 3 páginas. No acordo de sócio são 50. Aí o jogo, fica muito legal de se jogar. A questão é que a maioria das pessoas não sabem disso. Então, muitas pessoas que têm sociedade não têm esse acordo de Não, sócio. muitas pessoas não, já é assim, ó, é 98% das pessoas. Ela tem o contrato social e não tem o acordo de sócio. É porque o que acontece é assim, ó, funciona assim, ó. O contador vai fazer o contrato social, mas a sociedade é uma constituição jurídica. Quem deveria estar envolvido é um advogado. Sacou? Otávio, eu vou te falar o que eu penso. Então vai, vou virar a câmera pra você. Fala o que A você gente pensa. discorda e lembra que a gente pode discordar, mas a gente concorda que o Otávio tá errado. Vem ele com essas filosofias de banca de jornal. Deu um nó na cabeça do povo e não falou nada. O que acontece muitas vezes, muitas vezes acontece, é que a gente vê pessoas que estão no operacional, estão trabalhando, mas usam nome de laranja. Usam o nome de outras pessoas, usam um monte de coisa assim e não aparece em contrato nenhum. E quando você vai procurar esse CND que você falou, não aparece o nome ou os BOs do cara. Eu tenho uma questão com uma pessoa que você conhece, Meu Deus do céu. que aí foge do oficial de justiça que você não tem ideia. E quando o oficial de justiça nenhum acha. E quando acha, vai lá e fala, mas ele não tem nada no nome dele, alguma coisa assim. E como ele não tinha empresa antes. Então tem determinadas coisas, e o brasileiro é muito bom nisso, que não estão no papel.
E tem determinadas coisas que, mesmo que estivessem no papel, são imensuráveis. Então, aquela coisa, o cara que está acostumado a trair a esposa dele. Isso você não vai ver uma certidão negativa disso. Fala, você faz negócio com um cara desse? Eu não faria. Se o cara consegue trair a esposa, que fez juras, fez um contrato, fez promessas de amor, dorme junto e dá um balão, né? Não vai dar em mim? Então, essas coisas que eu falo que é bom conhecer, sim, para ver os valores, para ver o propósito da pessoa, porque você não vai conseguir colocar isso no papel. Então, determinadas coisas que são imensuráveis, que estão, não sei se é acima, abaixo ou ao lado da lei, eu acho legal conhecer. Eu acho legal para que você não tenha determinado tipo de problema, porque nós já falamos aqui várias vezes que o ambiente exerce muita influência. Então, se você traz sócio que tem determinado comportamento que não está de acordo com o seu, isso vai dar problema, ou um dos dois vai sucumbir, mas vai dar problema isso a médio e longo prazo. Então, eu acho assim, claro que essas questões contratuais são importantes, tudo isso, tudo que é acordado é importante, mas eu sugiro, né? E aí, o legal do Arena é essas divergências, a gente está divergindo, mas é claro que eu estou certo, mas não tem problema, tem que ter a divergência aqui assim, mas na minha opinião, é muito legal você saber aonde você está pisando. É claro, Otávio, que de repente a gente cresceu e aí tem 300 sócios, né? Sei lá quantos é possível, não sei. É possível, tem um monte, né? Sim, você pode criar estrutura em cima de estrutura. Não tem problema. Então, aí, assim. Fala, vai ter uma hora que é impossível você saber disso. Mas como nós estamos falando de empreendedores e para você escalar o negócio, crescer, você vai ter um sócio aqui hoje, amanhã tem outro. Na minha opinião, é muito importante você conhecer um pouquinho daquilo que é imensurável, que é caráter, são valores, é o propósito da pessoa. Sem sombra de dúvida, se você... Viu? Óbvio, né? Você tem que tomar o cuidado... Viu como eu tinha razão? Vai vendo. Você tem que tomar o cuidado de respeito à questão dos valores, né, meu? Sim. Se você tem muita discrepância em valores, vai ser mais entra difícil. A questão. Chegamos no ponto que a sociedade vai acontecer. É importante, porque O que eu preciso levar em consideração? Ou o que eu preciso buscar? Porque tem a questão contratual, tem a questão de CND e a parte que eu não vejo, que é a parte subjetiva da pessoa, né? Que é o ser. Isso precisa levar em consideração, Michele, é importante isso. Porque assim, a gente sabe que sociedade, pessoal, é um casamento. Determinadas empresas, e principalmente no momento que você está crescendo, você passa mais tempo com o seu sócio do que ao lado da esposa, ao lado do marido, ao lado dos filhos, você passa muito tempo. É coisa de pintou um problema ou uma solução de madrugada, a gente liga para o sócio, é normal. Cara, aconteceu isso, você viu isso, não tem problema. Então, é importante você ter muita afinidade com essa pessoa. Por isso, Michele, que eu digo que os valores eles têm que estar compatíveis. Tem que ter divergência? Tem. Divergência profissional, divergência numérica, divergência de mercado, tem que ter essa divergência. Mas eu acho que na hora dos valores, os princípios, a missão, a visão das pessoas, o propósito, aí eu acho que tem que ser igual. Eu acho que a pessoa tem que procurar alguém. Fala, é difícil de encontrar? Mas quando encontra, os dois caminham juntos e aí você vê sociedade de 15, 20, 30, 50 anos. Lembrando que lembrando que a gente está falando de uma coisa mais simples, né? Porque se eu tenho uma empresa ali com um sócio, 2 sócios, realmente isso é mais possível. Mas quando a gente fala em desdobramentos maiores... É difícil. Não, é quase impossível, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que o Pablo fala que tem mais de 100 sócios, tudo mais. Eu acredito. O grupo patrimonial que ele tem hoje, eu acredito que ele tenha centenas de sócios, né? Então, óbvio que todos eles estão alinhados, teoricamente, com os valores dele. Obviamente, o Pablo dificilmente ele vai se alinhar, vai criar uma sociedade com extrema esquerda, um camarada de extrema esquerda. Não, tô falando sério. Porque não vai fazer os valores dele, né? É o alinhamento óbvio, dele. Ele é um cara tradicional, ele é um cara conservador, vai fazer com um cara progressista? Ele não vai fazer MST. isso. Ele não vai fazer negócio com um cara progressista, mas tudo bem. A questão toda é que determinados tamanhos fica impossível você conseguir mensurar essa riqueza de detalhes pessoais, né? Por quê? Porque o técnico ele vai gritar mais, ele vai exigir mais velocidade. Aí entra a necessidade de você documentalmente fazer algo bem estruturado. Documentalmente você ter boas estruturas, contratar boas assessorias, você vai constituir uma hold. Aí você já entra no outro nível, que você vai envolver muita gente, né? E falar em casamento também tem outra questão, mano. Ixi. É que assim, a gente romantiza muito o rolê.
romantiza muito, tá? Que a gente quer sociedade para a vida toda, porque sociedade é um casamento. E tá tudo bem, beleza. Só que é o seguinte, cara. Quando você vai, né, para o mundo real, por exemplo, você quer ver um exemplo? As constituições matrimoniais. Pô, é legal você ser casado, né, com comunhão parcial de bens. Você mostra ali que tudo que foi adquirido depois de que vocês ficaram juntos é propriedade dos dois. Papá. Mas do ponto de vista de mercado, o melhor modelo matrimonial é separação total de bens. Porque se der um enrosco num ambiente que a gente vive hoje extremamente inseguro juridicamente, se der um enrosco, não se comunica patrimônio. Então o patrimônio do Otávio está na pegada, da Michelle está em outra, a gente segue a nossa vida. Enquanto se esse enrosco acontecer e o patrimônio de nós dois estiver envolvido, não, já era. Aí eu te pergunto de novo, né? Como que a gente faz? Porque o ambiente que a gente se encontra é um ambiente extremamente arriscado do ponto de vista jurídico. A gente vê canetada no nosso judicial que, Eu falo assim, Otávio, deixa assustador. o cara sonhar aqui, deixa ser empreendedor, tá maravilhoso, Bom, estamos no solo fértil. Então a gente tem que mudar de arena para riqueza para arena dos sonhos. É igual, não vou entrar nesse debate não. Mas é legal ter esses desafios, né? Porque a gente sabe falar, então ferrou, a casa caiu, mudo para onde? Mudo para outro país? Não. Fala assim, porque quando tem problema, muitos fracos ficam no meio do caminho. Né? E aqueles que suportam e entendem, como o Otávio gosta de falar, as regras do jogo, essa pessoa prospera e prospera muito. Exatamente. E tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. Os lugares que você vai ter mais oportunidades são os lugares que tem mais problema. Sim. Você vai resolver... Mesmo porque muitos desistiram no meio do caminho. Não, você vai resolver poucos problemas nos Estados Unidos porque muitos problemas já estão solucionados, já estão pagando para quem já resolveu. Então, se você for para lá, é natural que você receba ou exerça atividades, tá? Que seriam diferentes se você fizesse aqui. Bom, isso é fato. Isso é fato. Agora, vamos lá. Entender sobre... É por isso que eu bato na tecla. Você tem que entender sobre o ambiente, meu. Porque o ambiente, todo ambiente para um empreendedor incorre risco. Todo lugar do mundo. Sim. Esse papo de... por exemplo, a gente uma vez falou sobre isso. A Suíça quebra, em termos de percentual, a mesma proporção de empresas no Brasil. A diferença é que a economia lá é mais pujante, então os caras se levantam mais rápido e continuam o rolê com mais facilidade. Aqui é engessado. Aqui nós somos mais lentos para tudo. Mas, Otávio, então isso é ruim? Não, você tem que entender o jogo. Entende o jogo. Tem que entender o jogo. Se você não entender o jogo, todo ambiente é ruim. Se você não entende o jogo, você é a marionete do jogo. Se você entende, você dá a voz de comando, você consegue conduzir. E eu vejo também, Otávio, Michele, a sociedade como uma parte para suprir as minhas deficiências. Então, por exemplo, são poucas pessoas que têm habilidade em tudo. Não falar, eu faço bem em tudo. Eu sei fazer o before marketing, o after marketing, eu sei de estratégico, operacional. São poucas as pessoas. E o problema é que a gente tem muita dificuldade de delegar. Quando você encontra uma sociedade que a pessoa te completa, aí eu acho que simplifica muito a sua vida profissional. Eu falo, Michele, eu tenho consciência da minha incompetência. Eu tenho consciência. Eu sou low profile, eu não sou o cara de fazer... nós falamos isso, né, no podcast passado, que 80% hoje do meu trabalho, e até mais talvez, seja de indicação. Então, são pessoas que participaram das mentorias ou das palestras e treinamentos e acabam indicando para outros. Falei, isso é bom, fico feliz, mas onde está o ruim? Que significa que meu marketing não está bom. Então, as pessoas vão procurar lá no Google, precisa de uma palestra motivacional, não vai procurar o Wagner Dias. Então, se for fazer uma sociedade, hoje o que eu queria, além dessas questões comportamentais, que eu levo muito em consideração, eu ia procurar uma pessoa que fosse boa em expor a minha marca. Então, ele vai me completar, para eu não me preocupar em fazer aquilo que eu não sou bom. Mas você daria 50% para ele? Em determinadas situações, sim. Otávio. Isso é importante, sabia? Eu vou te dar um exemplo. Daria até 80, se for o caso. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um evento em Ji-Paraná. Eu vou estar nesse evento ali, ok. Eu sei que o lugar ali cabe acho, 250 pessoas, mas com a minha força, eu só consigo colocar 100 pessoas lá. Certo. Ok? E com 100 pessoas, paga passagem, paga hospedagem, paga o local, paga o marketing, paga tudo e dá lucro. Ok. Se o cara trouxer mais 150 pessoas, eu posso dar 50%, 60%, 70%. Não, mas é parceria. Aí é parceria. A minha pergunta é uma sociedade para atuar em todo o Brasil. Eu não teria problema nenhum nisso. Se isso proporcionar o crescimento... Com exclusividade? Desde que ele atinja os números que ele se propôs a atingir.
Aí Ó, sim. isso é legal, tá vendo? Claro que é legal. bacana. Eu que falei. Aqui já entra Eu que porque falei. Eu sou seu sócio, né? Eu que falei. Sócio aqui, cara. Pô, Não, se for sócio do Otávio, eu tenho certeza. Tirou 70%, não tem problema nenhum. Mas aí entra toda a questão pré-business. Então, eu falo o exatamente. seguinte, tá bom, o que é que nós vamos fazer? O cara chega e fala, Wagner, você vai lá, você encanta, você consegue tirar a pessoa de onde ela está e levar ela para outro lugar? Consigo. Você consegue fazer esse cara entrar em ação, produzir igual louco? Consigo. Se for na venda direta, você consegue fazer esse cara com que ele faça mais contatos e, consequentemente, mais vendas? Consigo. Ok? E aí eu pergunto pro cara, você consegue colocar X pessoas aqui? Consigo. Você consegue marcar tantos eventos? Consigo. É uma parceria maravilhosa. Mais uma vez falando, desde que estejamos no mesmo propósito, com os mesmos princípios. Aí a gente vai para cima. Ele iniciou um acordo de sócio. Você tá me propondo um monte de coisa bacana, você tá virando minha vida às avessas, você vai resolver todos os meus conflitos. Mas você entende que é da boca para fora? Aí você fala, o cara vai te prometer aí eu muito e vai contrato falar um advogado, depois ele se vira, tá? Não é depois, é antes. Ele vai te cobrar 90%. Então aqui entra justamente as questões que fazem com que as pessoas não pensem em sociedade, porque não tem uma preparação ou uma distinção de atividades. A gente colocou aqui, você colocou uma situação real. Hoje, se aparecesse uma pessoa que tivesse esse estereótipo, essas competências, tornaria-se seu sócio? Sim, sim. Aí entra a questão. Hoje, você entende que precisa ter um acordo de sócios? Eu entendo depois de que eu conversei com o Otávio Moura. Nesse momento agora. Até 10 minutos atrás aqui, eu falo, não, vamos lá, faz o contrato normal. Mas vamos dar-lhe. Né? Não, é isso aí, mas agora eu aprendi. O que não dá, Michele, o que a gente fala assim, são as pessoas que sabem uma coisa e não colocam em prática, é como se não soubesse nada. Eu vejo pessoas que sabem ler, mas não lê. É igual analfabeto. O que muda isso? Então, a partir do momento que aprende uma coisa nova e vê que essa coisa nova é pertinente ao seu negócio, tem que colocar em prática. Você quer ver uma coisa? Desculpa, Michele, te cortar. Não, Michele fala. Eu acho que você também passa por isso. Ó, tá aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tá vendo esse negócio aqui, ó? Chamado rede social. Sim. Beleza. Toda hora alguém me procura e falou, tá, deixa eu... Não tá aparecendo. Deixa eu ser... Não. É que ele tá ao vivo no Instagram também. E aqui é uma conectividade, é Instagram, YouTube. Toda hora alguém aparece e fala assim, Otávio, deixa... Tem o TikTok aqui embaixo, aqui assim, ó. A gente tá fazendo dancinha com o pé, entendeu? TikTok assim, aqui embaixo. Né? Entendi, né? Toque. Vamos lá. Toda hora aparece alguém dizendo assim, cara do céu, dá pra gente fazer um negócio aqui, expandir, virar o mundo inteiro, fazer milhões. Ó, nesse momento a gente tá ao vivo aqui com poucas pessoas. Okay. E o cara vira bem e fala assim, não, dá pra te botar 5.000 pessoas ao vivo porque você tem conteúdo. Fala isso pra você também. Sim, direto. Aí você fala assim... Põe. Então, não, aí eu falo, beleza, vambora. Né? Só que o cara não quer colocar um centavo. Não. Né? Ele não quer colocar, ele quer que todo o couro saia das minhas costas, ele não quer colocar um centavo no jogo e quer pegar 80%. Não, isso acontece direto. Vou contar aqui pra vocês aqui, a Sociedade Pontuais, né? Parceria, como o Otávio fala. O cara falou, Wagner, não, você tem conteúdo, eu vejo isso. Eu fui gravar esses dias um treinamento sobre inteligência emocional e foi 1h e 15 minutos direto, não teve corte, não teve nada. E o pessoal que tava gravando falou, não acredito, isso aí geralmente demora 5, 6 dias. Fala isso pra gente também, né, amor? Fala isso pra gente também. Eu falei, não, tranquilo, é minha profissão. Se eu não fizer bem o que eu faço, eu tenho que mudar de profissão. Simples assim. E aí vem as propostas. Pô, cara, você tem que investir nisso, montar uma mentoria, um curso, colocar num carrinho, um lançamento, não sei o quê. E começou a falar... Primeiro que a gente faz 1 milhão de líquido. 1 milhão, fez 6 em 7, não sei o quê, faz isso, aquilo ali. E não é a minha linguagem, essa é a realidade. Eu sou uma pessoa que não tem habilidade nisso, Otávio, eu reconheço, mas eu quero. A sua habilidade de comunicação. É comunicação, e a minha escola era presencial, era estar aqui, e eu quero. Não estou falando isso e me engrandecendo, falando, não, eu sou demais, eu sou low profile. Não, é um erro que eu cometi no passado, mas dá para reverter, ok? E aí sempre chega um e fala assim, não, você vai fazer 6 em 7. Ih, cara, 300 pau no primeiro lançamento é certeza. Eu falo, mas certeza, sim, eu já fiz isso com a mulher que faz isso, com a mulher que faz aquilo. E impressiona, né, Otávio? Óbvio. Claro, óbvio. Vou fazer 300 pau em uma semana e não sei o quê. Eu falo, tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho conteúdo, eu consigo passar a mensagem, eu tenho isso, ok? O que eu tenho que fazer, criatura? Eu falo, não, Wagner, você coloca 5 mil de impulsionado, paga não sei quantos para programador e não sei o que, coloca uns 20 pau e volta 300. Eu falo, mas é certeza? Certeza. Absoluta? O cara, não tem como errar. Eu vou fazer o seguinte, então, coloca você e você fica com 50%, não só com 15 mil. Você vai ficar com 150. É tanta certeza, não é bom colocar 15 mil e voltar 150? E aí você vê os caras, não, é que, sabe, eu tenho que pagar. Tudo bem, vai lá e paga. Se você tem tanta certeza disso, criatura, vai lá e faz então. Agora, quer usar todo o nosso know-how, ele quer receber o dele antes, ele recebe, usa o nosso know-how e é aquela coisa, é privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Porque ele recebe antes, e se der prejuízo é para quem? Para mim.
Então, assim, esse tipo de sociedade eu não quero. Vamos fazer um negócio juntos. E aí entra, um tem habilidade no tecnológico e lançamento, e seja lá o que for, o outro tem habilidade de conteúdo. Aí é uma parceria muito legal, é uma sociedade muito legal. Nisso eu acredito. Lembrando que parceria, ela é temporária, né? E ela não tem acordo, não tem contratos. Algumas e ela é boa enquanto dure. Algumas têm, Michele. Nesse caso do lançamento, eu fiz questão de colocar no papel. Entendeu? Deixa bem claro isso. Foi assim, porque e aí ninguém quer se comprometer na promessa verbal. É certeza que você vai fazer 300 pau em uma semana. Falou, tá bom, vamos colocar isso no papel, que se não fizer, você paga 20% de multa. Eu não tenho como garantir. Mas há 2 minutos atrás era certeza, entendeu? Falei, eu vou fazer uma sociedade duradoura com uma pessoa que faz isso? Não. Então tá feito o filtro já. Porque quando você empreende, cara, as garantias... Você tem que entender que elas não funcionam dessa forma, né, meu? As garantias não são garantidas. Porque, gente, não faz sentido você empreender com garantia. O risco, ele vem junto do empreendedorismo. Mas tem que ser para os dois sócios. Então, se tem sócio, tem que ser para os dois, não só para um. Não adianta você investe, o risco é só seu e o lucro é nosso. Aí tá errado. Isso não é sociedade. Então, na verdade, quando você tem isso previamente acordado, eu nem diria que é errado. Foi um acordo feito que você assumiu 90% e a pessoa 10%. Beleza, tá tudo bem, beleza. Acordo errado. Então, porque quando dá certo, foi um acordo muito bom, que você ficou com 90%. Se der errado, aí sim foi errado, né? Então, se deu certo... Então, quer dizer, as proporções, quando você olha uma sociedade a nível de cota, de proporção, tem que levar em consideração isso. Porque se você quer a maior parte, quer ser o controlador, você quer ser o administrador, e tudo bem, beleza? Quando dá certo, é lindo, maravilhoso, mas pode dar errado. E o certo e errado faz parte do jogo do empreendedorismo. Se você tem... Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, olhando no fundo dos teus olhos, olhando para aquela câmera ali, não, aquela ali, ó. Vamos lá. Se você quer empreender, você tem que entender que você vai comprar risco. É igual bater na tua porta te oferecendo, tá, um ganho fixo operando bolsa de valores, operando criptomoeda. Isso não faz sentido. Fixo em bolsa de valores. Isso não faz sentido, cara. Por quê? Porque a natureza do ativo é flutuar. A natureza do empreendedorismo é flutuar. Você está o tempo todo fazendo esse movimento de estar hora embaixo, hora em cima, é assim mesmo, o mercado é assim. Mas já que nós estamos falando de sociedade, talvez ela não tem garantia, mas pode ter garantia daquilo que a pessoa vai fazer. Talvez não tenha garantia daquilo que aquela palavra que você gosta muito, resultado. Não, óbvio. De mandaram uma mensagem para mim falando que eu tenho que chamar de resultável. Fala muito de resultado, resultável, não sei o quê. Resultado. Então, talvez a gente não consiga dar as garantias do resultado, mas tem que dar garantia do seu comprometimento. É isso aí, aí precisa. Mas aí cai naquela questão, o acordo entre os sócios. Sim, que faça. Eu vou entrar numa sociedade, eu estou entrando com o meu trabalho, com a minha expertise, com o meu dinheiro, ou só uma coisa ou outra? Aí a questão é, o que você aceita? Porque tem um detalhe, tá, Wagner? Ela perguntou para mim, Otávio. Desculpa, foi mal. Manda bala, vou até beber água. Bebe água. Mi, é o seguinte, eu aceito fazer aquilo que eu sou bom e que outra pessoa faça aquilo que ela é boa. Isso eu aceito. O que não dá para fazer é eu tentar fazer aquilo que eu não sou bom. Eu acho que tem que aprender coisa nova? Tem. Toda hora tem que aprender. Mas não ser um especialista em tudo. Não dá para fazer isso. Eu não acredito que o cara é um polvo, sabe? Tem ali, tá fazendo um monte de coisa. Sabe, eu acho que nós temos esse exemplo aqui. Você vai numa churrascaria e tem sushi. Fala, tudo bem, pode até ser bom, mas não é igual um restaurante japonês, não adianta. Se você vai na churrascaria para comer carne, é isso que eu acredito. Então eu acredito que quando for fazer uma sociedade, procure pessoas que te completem. Pessoas, eu acho que é a terceira vez que eu falo, mais uma vez, na minha opinião, a base de tudo é caráter, idoneidade, são valores, princípios, essa para mim é a base de tudo. Porque os princípios são fortes em você. Muito, Michele, e eu não abro mão disso. Pode ter o melhor do mundo, de verdade, porque eu já fiz. Tá bom? Não eu sou demais, não, eu já fiz e deu errado. E quando eu fiz sociedade com uma pessoa que depois que eu vi que não valia a pena, é impressionante, né? Tem uma coisa que alguns chamam de intuição, sexto sentido, mas sabe aquela coisa? Eu sabia. No fundo eu sabia que ia dar merda. A gente só não quer a gente fala, vamos tentar, o cara vezes. Se vendeu tão bem aqui, mas a gente sempre sabe. Então quando o seu corpo fala, seu estômago fala, sua garganta fala, seu coração fala, não faça negócio com pessoa que não tem os mesmos valores que você. Não faça. E tem valor, cara, e tem situações, por exemplo, o camarada chega pra você e fala, Wagner, eu vou fazer você ganhar 1 milhão. Sim. Quantas vezes eu já ganhei 1 milhão?
Nunca. Ele tem uma frase que nós Qual é a falamos... probabilidade, mano? Então, Qual a probabilidade do cara fazer você ganhar 1 milhão se ele nunca passou por essa vibe? Pois é. Aí você fala assim, não, tá, mas isso é uma regra. Não, eu sei que não é uma regra, tudo bem. Mas, irmão, peraí, cara. Peraí, velho. Então. Sacou? Porque o livro você abre, tá lá, né? Você fala o que você quer, mas na vida real é outro jogo. Agora, tem um detalhe, Michele, importante, que a nossa audiência tem que levar em consideração, que é o seguinte. Olha, gente, dentro da sociedade, você tem que entender bem um jogo que poucas pessoas falam e que tem muita crise, que é o seguinte. Eu já fui sócio de situações, tá? O qual eu entrei como investidor. Ó, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Eu entrei como investidor. Eu pedi maior parte do negócio na condição de eu ser investidor. Se eu sou investidor do empreendimento, essa pessoa pode cobrar de mim trabalho? Se o acordo feito é valor financeiro... Tá, então vamos lá. Não. Que fique claro isso. Numa sociedade, precisa-se de mão de obra e dinheiro. Tá? Eu sei que você vai ouvir conversa que começou na garagem com 10 centavos e hoje nós temos 10 trilhões de patrimônio. Tem um monte de conversa, beleza, mas você precisa em linhas gerais de mão de obra e dinheiro. Quando você entende isso, o que acontece? Eu vou atrás do Wagner e falo, Wagner, vamos fazer uma sociedade aqui, vamos ser sócio do negócio, beleza, pá? E o Wagner fala assim, Otávio, eu quero 70% do negócio, eu entro com dinheiro. Eu não posso, e veja, isso tanto do ponto de vista documental como de vivência. Eu não posso. Em um determinado momento, porque a sociedade só tem problema quando é errado. Quando o negócio não está certo. Porque quando está certo, às tá vezes tranquilo. tem. Às vezes tem, Otávio. Eu já vi casos que ganharam tanto dinheiro que aí, sabe, estava acima da expectativa. Não, mas é psicopatia inversa. Acontece. O cara fala, mas eu trabalhei mais e estou ganhando igual, sabe? Quando vem esse papo de trabalhou mais, é assim, ó. E eu estou falando que eu tô nessa experiência porque eu vivi isso. Chegou uma hora que a pessoa falou assim, peraí, mas você leva 70% de quando dá certo e... Eu falei, peraí. Lembra que a gente conversou? Eu não vou dedicar mão de obra no negócio. Eu vou entrar como investidor. E esses 30% que você aceitou lá atrás, eu deixei claro como seria o rolê. Então, se você quer constituir uma sociedade, você tem que entender que sociedade tem duas pontas sempre. É a mão de obra e o dinheiro. É necessário que você entenda que às vezes você pode precisar de um cara só com dinheiro, que não vai botar um fio de cabelo. O trabalho vai ser todo seu. Se para você isso está confortável e é isso que você precisa, então você tem que entender que é assim que vai ser. Para você no futuro não acontecer isso. Ah, porque eu só ganho 30%, eu me mato de trabalhar e o fulano nem aparece aqui. Foi feito esse acordo previamente? Foi definido isso? Feito, não tem... Então, é aí que está o problema. Acabou. Às vezes a pessoa está tão louca por causa do dinheiro, está tão precisando daquilo que aceita qualquer coisa. E aí as coisas começam a dar certo, ela fala, mas eu fui injustiçado, fiz um péssimo acordo. E agora tem outro princípio de sociedade. Qual é? Que eu demorei a entender, mano. Eu demorei a entender isso aqui. Se você entender isso aqui, vai te ajudar demais da conta a não errar como eu errei. Vamos lá. Você tem que pensar 10 vezes, 10 vezes. Antes de fazer sociedade com um camarada que está financeiramente ruim. Putz. Vou falar por quê. Vou te falar por quê. Nem Vamos lá. me fale. Falar por quê. Funciona assim, ó. Cara, eu já falei isso algumas vezes. Uma empresa funciona assim. Prolabore, paga suas contas. Lucro te enriquece. Então você vai passar um período da sua vida num Prolabore. E o lucro ele vai acontecer esporadicamente, em um determinado período que a gente define na sociedade. Então, beleza. Se esse camarada não tem grana para poder se subsidiar no dia a dia, poder se manter no dia a dia, ele vai botar a mão no caixa, cara. E você tem expectativa diferente, você só quer aquele caixa no futuro. Ou aquele caixa para você... Vem os problemas da sociedade. Entendeu? Aquele caixa para... Mas então, o que eu entendo? Isso deveria ter sido visto antes. Porque, Otávio, eu não tenho dinheiro nem para comer. Isso é um problema. E olha como isso aqui é tão conflitante, né, cara? Que eu já entrei em sociedade na condição de não ter dinheiro nem para comer. Então, mas aí, Sacou? Otávio, entra aquela coisa dos princípios. Outra pessoa no seu lugar, sem dinheiro para comer, ia fazer aquilo que você vai meter a mão no caixa. Como você tem princípios, você tem valores, você se submeteu à regra. Então, daí a importância de conhecer o caráter da pessoa, entendeu? Concordo, porque a questão é o seguinte, você já vê aquela frase, a ocasião faz o ladrão? Não é verdade isso. Não é verdade. O cara que já o caráter dele estava lá embaixo.
né? Não tinha valores nenhum princípio. Então é importante chegar e falar assim, pô, eu tô sem grana, eu tô lascado, eu tô ferrado, eu tô quebrado, tá bom, de quanto, criatura, você precisa, então, para se manter até a hora começar a dar dinheiro? Ah, sei lá, precisa de 10 pau. Estabelece isso antes, Otávio. Então você vai tirar 10 mil de Prolabore, como você falou, não tem problema, e aí daqui 3 meses a gente pega o lucro e divide, show de bola. Mas aí sabe o que acontece? O cara no primeiro mês dá 10 mil, no segundo 10 mil ele fala, pô, acho que dá para tirar 11, dá para tirar 12, e começa a pegar, depois abate do meu lucro lá na frente, caráter. E isso tem que ser inegociável. E lembrando que essa retirada, isso é importante, ela só acontece se o negócio estiver funcionalmente bem. Azul. Porque sociedade, claro, tem o caso que o Wagner falou que o camarada ganhou tanto dinheiro e ficou louco, mas sociedade, tem. Tá? Em linhas gerais, ela só incorre em problemas quando o caixa fica vermelho. Aí o sócio tá errado, o outro. No azul é todo mundo amigo. Quando a gente pensa em sociedade, a visão natural é de longevidade, porque você tem a sua empresa e você está abrindo espaço para uma pessoa adentrar. Olha que palavra bonita. Bonita. É igual casamento, né? Igual casamento. Aí a questão é o seguinte, agora a gente está entendendo que além do contrato social tem que ter o acordo de sócios. E se, né, eu sabendo do acordo dos sócios, havendo ali uma discrepância de comportamento ou de atitude, esse contrato é desfeito? Sim. Naturalmente, e sabendo que eu posso estar protegido, como que eu crio essa proteção sabendo que o meu sócio, ele não vai me acompanhar? Ou, de repente, seja num determinado momento da tua vida que você não quer mais aquele sócio. Ou ele teve um interesse financeiro diferente, ou ele teve um interesse por profissões diferentes. De repente o cara era solteiro, casou, de repente o cara mudou de país, cidade, sei lá. As coisas acontecem. Como que eu posso me proteger sabendo que hoje eu tenho uma sociedade... Até me engasguei aqui. Hoje eu tenho uma sociedade, ou eu pretendo ter, mas eu quero saber como que eu me protejo se essas eventualidades acontecerem no caminho. O que faz? Olha, Michele, eu vou te falar uma coisa. Fechar a empresa no Brasil é mais difícil do que abrir. Com certeza. Oh, misericórdia, como é complicado, né? Mas aí entra as medidas preventivas, né? O Otávio sempre fala de constar um bom advogado, contador, como que faz isso direitinho, mas tem que colocar já isso como... Não que a gente vai fazer um casamento e fala, se nós nos separarmos, você fica... Não é isso. Ninguém casa pensando em separar. Sociedade é a mesma coisa. Ninguém abre uma sociedade pensando em romper essa sociedade. Porém, é alguma coisa que tem que ser colocado no papel antes. Olha, se acontecer isso, se as medidas preventivas... Eu tenho certeza que um bom advogado, contador, ele resolve essa questão. Mas o Otávio pode falar melhor disso do que eu. Então, na real é assim, isso é mais uma constituição jurídica, tá? Por que é importante? Se liga nisso aqui, gente. Por que é importante você prever, eventualmente, até aquilo que você não quer ver? Porque você não tem o controle de tudo, cara. Boa. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho um acordo de sócio, eu tenho um contrato social que precisa prever a causa-morte. Ai, mas eu não gosto nem de pensar que eu vou... Porra, como assim, meu? Como assim? A gente tá aqui. A gente pode morrer. E se morrer, essa bagaça toda vai para espólio. Vai ter que abrir inventário, é um saco, é custo. E aí o filho não tem a mesma vibe, não tem a mesma pegada, a esposa não queria fazer aquilo, não vai se comprometer, não, deixa bem claro. Quem participa da sociedade é o marido, não é a família. Então. Só que não, peraí, só um pouquinho. Não, perdão. Mas não é isso. Ah lá, viu, Michele? Você estava errada. Tá vendo? É fogo isso. Quem participa da sociedade, aliás, o que define a participação da sociedade é o regime de casamento dos sócios. As pessoas não sabem disso, mano. Vagnão? Não. Funciona assim, ó. Pensei que você me propor um casamento aqui agora, Otávio. Vamos lá. Eu sou sócio do Wagner. Sim. O Wagner, ele é constituído do ponto de vista matrimonial, tá? Com 100% de participação do patrimônio dele com a Andréia. Eu não sou sócio do Wagner, mano. Eu sou sócio da minha mulher. Andréia. Sacou? Entendi. Mas se o Wagner não tem um regime definido? União estável. Mas o regime lá em casa é bem definido. É bem definido. O que é dela, o que é meu é dela. Entendeu? Então, e o que é nosso é dela. O que é meu é meu, o que é teu é nosso. Isso aí, tá bem definido. Michele, quando você não tem regime bem definido, você tem um regime de união estável. O regime de união estável, ele é definido. Ele já está definido. Sempre tem uma definição, então. Sempre tem uma definição. Morou junto há um tempo, tem... E se o Wagner separou? E aí, Otávio? Vai, mais uma vez, depender do regime matrimonial que foi constituído. Então, vamos lá. Quer dizer que eu me separo e você continua sócio da minha ex-mulher. Vamos lá.
vamos lá, nós somos sócios, nós temos Olha, uma estamos empresa. falando com você, empreendedor, para pensar muito bem antes de ter uma mulher, um marido. Então, não é só antes de ter a São empresa. sociedades Você vai fazer distintas. sociedade tudo quanto é lado. Sociedade matrimonial e sociedade empresarial. Mas a questão é, como é que eu crio tudo isso para um ambiente que não gere conflito em uma situação de Ele tá dando desencontro? desânimo no empreendedor, não, tá? Fala não, é você- conhecimento. Meu amigo, se Meu você estiver Deus. desanimado com isso aqui que a gente está conversando, esquece. Procura um Já dá concurso até para público. sair do podcast. Não, procura um concurso público. Vai procurar outra coisa. Sacou? Você vai estar você vai estar seguindo um caminho mais a ver com a tua personalidade. Isso aqui faz parte do jogo, do dia a dia. E no Funciona assim, Michel. No começo é assim, depois piora, né? É isso aí, funciona Então tá. assim, ó. Quando você monta uma sociedade, você não está fazendo sociedade com a pessoa que é teu sócio, você está eventualmente se associando também com os desdobramentos da escolha dele. Então você tem que procurar saber como isso Viu funciona. como é importante conhecer a pessoa, o caráter, princípios. Aí o cara tem 3 mulheres. Não, Vagnão, calma, Aí, calma, imagina, muita calma ele nessa hora. Fez Vamos filho, em partes. Fez É que assim, não, ó, não vamos não. Eu não estou falando aqui de você conhecer a pessoa, eu estou falando de você ter conhecimento documental acerca das decisões da pessoa. Entenda, a gente não está dizendo que conhecer a vida regressa da pessoa, tá? É desnecessário. Eu só estou dizendo que a partir de determinado momento que você constitui sociedades em escala para poder aumentar os teus negócios, Fica isso impossível. vai ficar impossível. Você vai ter que ter um corpo jurídico para fazer levantamento de certidão negativa de tudo. Você tem Concordo. que saber qual é o regime matrimonial daquele camarada, se ele tem filho fora do casamento, um monte de coisa, porque você não faz sociedade com uma pessoa, você faz sociedade com as escolhas que a pessoa fez na vida. Boa. Mas você sabe, Otávio, eu dei consultoria numa empresa que era franquia. Certo. E ali tinha, né? Tinha coffee, tudo certinho, tudo legal. E era muito legal, porque não adiantava o cara chegar com a grana. Então eu falo assim, já fizeram um levantamento. Coffee, eu entendi. Coffee break, é certificado de oferta de franquia. Não, tu falou coffee, falei, tinha coffee. Aí eu dei um bug aqui, mano. Desculpa, é que tem hora que acontece isso, tem bug, tá? Não, Bugou. fica tranquilo. Bugou. Mas vamos lá. Então fazia levantamento, aquele bairro cabe uma unidade? Cabe. Tem um shopping? Tem. Fala tudo isso, fala tudo bonitinho. Fizeram toda a análise empresarial. Aí chegava o cara lá, ele tem o dinheiro para pagar? Não é. Franquia. Não era suficiente. É isso aí. E eu É. gostava muito disso. Isso mesmo. Iam ver tudo. Pô, cara, mas pera um pouquinho. Você quer só colocar o dinheiro e colocar uma pessoa para trabalhar? Sim, não vai dar certo. Precisa ter uma pessoa aqui. Tá bom, eu vou estar aí. Mas aí tinha uma conversa que era quase que uma mesa ali com os sócios da marca para conversar, para conhecer do cara, para bater um papo com ele. E eu vi, Otávio, e eles precisavam da grana, viu? Eu vi as pessoas negarem de vender a franquia para aquela pessoa porque simplesmente não acharam que ele estava sendo sincero. Porque o princípio por trás disso é o seguinte, nós vamos crescer com qualidade e no início do crescimento, menos é mais. Então, mas e aí que a gente fala, é importante que isso aqui é imensurável, o que eu estou falando. Não é aquela coisa que Total. você fala assim, tem dinheiro? Tenho. Tem formação? Tenho. Vou trabalhar? Vou. Mas tem determinadas coisas que é importante levar em consideração a intuição, conversar e, de novo, ver os valores da pessoa para ver se estão de acordo com os seus. Porque senão, Otávio, dá ruim. E desfazer uma sociedade por questões de personalidade é muito complicado. Porque eu sempre acho que eu tenho razão naquilo, o outro vai achar que tem razão. Então, para evitar esse tipo de problema, procure uma pessoa. Sociedade é bom. Né? Nós já estamos caminhando aqui para a parte final do podcast. E é claro, eu acho que se sair perguntando, a maioria vai falar que não, por causa de experiências negativas. E da onde são essas experiências negativas? Por falta dos estudos que o Otávio propôs aqui. Daquilo que é antes de montar a sociedade. Não sair fazendo um negócio de qualquer jeito. Você vai ser meu sócio, vamos lá. 2 amigos de faculdade que se juntaram ali, vamos montar alguma coisa. Faça a lição de casa, todas as medidas preventivas e, claro, as corretivas para isso também. Mas procure saber sobre know-how, expertise, valores, princípios da pessoa, que eu tenho certeza que isso minimiza. Eu não estou falando aqui que vai evitar. Fala assim, nunca vai ter problema. Não, mas diminui a possibilidade de você ter problemas na vida com seu sócio. Boa. Bom, é um assunto que o tempo passou voando, né? Já estamos encaminhando para os finalmente. E se você está aqui acompanhando esse assunto sobre sociedade, ou você caiu de paraquedas aqui, mas você é empreendedor, saiba que esse é um assunto que precisa entrar na sua pauta. Se de fato você entendeu e percebeu que a expansão, e se de fato você deseja isso, é necessário na sua empresa. Então já curte, compartilha, comente.
Deixa aqui a sua opinião, o que você acha sobre sociedade na sua empresa? Você vê como bom, vê como ruim, ou porque um ou porque o outro? Queremos saber e entender mais sobre o seu momento de vida e o que você pensa a respeito. E pra gente finalizar, vamos fazer uma espécie de ping-pong aqui? Bate-bola, bora. Não precisa necessariamente responder com uma única palavra, que pode ser que queira fazer uma frase, né? Então, rapidamente, Otávio e Wagner. Vamos lá. Sociedade. Primeiro você, Otávio. Sociedade é bom ou ruim? Necessário. Wagner? Não pode falar a mesma coisa que o Otávio, né? Não tem problema. Vou te dar uma resposta. Pode copiar, vai. Depende. Né? Virou economista agora, virou economista. Agora... Depende do momento da pessoa. Mas eu diria mais para bom do que para ruim. E é bom, é necessário por quê, Otávio? Porque você só cresce com mais pessoas em volta. E depende por quê, Wagner? Depende porque precisa ver se a pessoa tem os mesmos valores e princípios que você e se essa união ela vai gerar alguma coisa que cure a dor de outra pessoa. E o que a sociedade representa? Crescimento. Wagner. Estabilidade. E por que é importante analisar? O que é importante analisar para você ter uma sociedade? Valores e não, documental. Senhor, isso sou eu. Não vem com papo, não. Muda a sua resposta. Valores e documental. Não tem como, cara. Eu não consigo dar uma resposta diferente disso, não, mano. Mas é isso mesmo. A gente acha. Se preparar nos papéis, mas ver os valores da pessoa. E quais são os riscos que a pessoa sabe que vai ter, mas ela consegue evitar numa sociedade? Quanto mais transparente, claro e objetivo, né, ficar o roteiro na mesa, menos problema. Wagner? É isso aí também. É isso aí. Ah, garoto. É só falar. Todas as medidas falar. preventivas. Todas as medidas preventivas possíveis, considera. Sabe, tem um termo que a gente fala que é o advogado do diabo. Começa a pensar, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se der errado aqui, até as coisas mais esdrúxulas possíveis, coloque aí na hora que você estiver fazendo o seu brainstorm. E aí fica mais fácil para não ter problema no futuro. Não quero sociedade, não tenho experiência boa, mas quero expandir. O que eu faço? Vá no seu limite. Você não quer expandir? Tá tudo bem. Não tem problema não. Amanhã acorda maior que hoje. Depois de amanhã, acorde maior que amanhã. E vai embora. Isso é expandir. Assim. Expandir. Eu não vejo problema nenhum em não expandir, Michel. Eu acho que a partir do momento que a pessoa estabeleceu um teto para ela e aquilo tá bom, de acordo com os valores, sonhos, metas, objetivos, não tem problema nenhum. Isso aí. Não é, expansão não é uma necessidade, não é uma coisa obrigatória. Você tem que crescer. Eu sou contra falar isso. Eu conheço muitas pessoas que são CLT, estão felizes, mas muito felizes com aquilo, tá bem pra caramba e ótimo, não tem nada mais importante do que a felicidade. Então, se você sabe o que você quer, você está no caminho certo. Já tenho sociedade, quando é a hora de inserir mais sócios? Quando você chega à conclusão que quer crescer mais. Mais escala. Mais escala. E quando os sócios não estiverem dando conta do seu trabalho. E aí precisa abrir mesmo para novas pessoas. Sociedade e casamento. O que tem de igual? Vai pro Wagner primeiro. Um sempre vai ferrar o outro. Não é isso não. Corte. É quase que full time. Sociedade e casamento é uma parceria quase que full time, é integral. Os princípios são os mesmos. Na sociedade e no casamento. Né? E a diferença é que quando você... matrimonialmente, você obrigatoriamente tem que ter emoções. Porque você tem que sustentar com emoções que na sociedade você não tem que ter. Sociedade não tem que ter emoção. É um negócio. Você não tem que ter emoção. Quanto mais racional você for, melhor. No casamento, você não pode ter essa racionalidade, porque o outro lado pode exercer uma dinâmica diferente. A mulher, geralmente, né, é menos racional do ponto de vista lógico do que o homem. Por isso que ela tem habilidades maiores que o homem. Misericórdia, como o Otávio é frio. Sacou? Ah, doido. Assim mesmo, mano. Ter sociedade com esse cara, não quero saber se você tá doente, você tem que produzir, você tem que gerar resultado. É isso mesmo, capitalismo. Só porque você tá sem uma perna, você não vai trabalhar hoje? Mas você não tem a outra? Você tem a outra vez. Só tem um motivo óbvio. É isso aí, misericórdia. Pessoal, vamos nos encaminhando ao fim do nosso podcast. A galera também saiu aqui também. Você tá ao vivo aí no Instagram, a galera né, saiu já do Instagram também. Bom, para você que quer continuar acompanhar nosso episódio aqui no YouTube, saiba que a Arena da Riqueza também está no Instagram e no TikTok. Também a gente é moderno. E para você que quer acompanhar um pouco mais e entender a vida, o trabalho do Wagner, do Otávio, Wagner, qual que é o seu Instagram para o pessoal te acompanhar? Meu Instagram é Wagner Dias, com W, Wagner Dias Palestrante. Entra lá, critica, me xinga.
xinga, fala mal, mas se possível, manda uma mensagem falando mal do Otávio. Pô, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. O Wagner, ele gosta de... Como é que é, Wagner, a palavra? O verbo? Provocar. Não. De Ele é incomodar. É que mandaram para o Otávio falou muito de resultado. Então eu vou lançar um desafio aqui. Você, por favor, entra lá. Quanto mais coisa negativa você puder falar do Otávio, manda no meu, tá bom? Semana que vem eu vou ter muito conteúdo aqui. Tem medo de hater não, pode vir. Inclusive, hater faz parte do jogo. Dale, pode vir. E o seu Instagram, Otávio? É otaviomoura.financas. Em qualquer rede social é tudo a mesma coisa. Ele tá lá no TikTok fazendo dancinha. Fazendo dancinha das finanças. Pessoal, o meu Instagram é Michele Tolazzi. Então, se você quer acompanhar e conhecer um pouco mais sobre cada um dos participantes A host aqui... mais linda do Brasil. Host. Opa. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Falamos sobre os prós e os contras, né? Todas essas questões, esses vieses positivos e negativos de uma sociedade. Então, é importante você entender... Se você for fazer isso, o que você precisa fazer e analise isso com o que você quer para sua empresa. A junção dessas informações vai demandar de você provavelmente mais estudo e conhecimento. Boa. Se você gostou, se você curtiu o nosso conteúdo aqui, curte, compartilhe e comente o nosso episódio. E toda semana, quinta-feira, 19 horas, tem um episódio novinho, fresquinho, para você estar acompanhando o conteúdo cada vez mais da nossa Arena da Riqueza. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Top demais. Valeu. Top demais.